Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Graça e paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo e hoje eu quero dar continuidade com vocês, estudando os profetas menores, especificamente hoje o livro de Joel. O livro de Joel é um livro muito importante, para a nossa teologia. Uma das maiores relevâncias do livro de Joel, no tempo do cristianismo, é porque foi exatamente no capítulo 2, a partir do verso 28 de Joel, que Pedro usou esse texto para pregar o sermão no dia de Pentecostes. O dia que o Espírito foi derramado sobre a igreja, Pedro entendeu que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, e então ele prega em Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, uma mensagem poderosa onde muitas pessoas se converteram, Centenas e centenas de pessoas se converteram naquele dia, com a pregação de Pedro, milhares de pessoas, na verdade. Então, o livro de Joel é um livro muito importante. Eu acho muito interessante quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ou então quando os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele vai recorrer a textos do Antigo Testamento para trazer como um cumprimento profético, aquilo que havia sido profetizado. Eles lançam mão, eles trazem esses textos do Antigo Testamento para mostrarem que eles não estavam falando de algo que estava tão somente no passado, mas os livros do Antigo Testamento, eles apontam todos eles inequivocamente, de maneira direta para a pessoa e para a obra de Cristo nosso Senhor. Então, essa profecia de Joel se cumpre lá no dia de Pentecostes, e Pedro se lembra disso, prega esse texto para a igreja e ali milhares de pessoas são levadas a Cristo. Bom, o profeta Joel é um profeta que tem uma curiosidade. Entre todos os profetas maiores e menores, não é possível se precisar a data em que esse profeta profetiza. Acredita-se que ele tenha profetizado depois do cativeiro babilônico, e do cativeiro assírio, quando o povo volta do cativeiro, porque a mensagem de Joel ela tem um caráter muito restaurador. Ele trabalha muito a ideia da restauração. E era um momento em que Esdras e Neemias começaram a restaurar o povo, começaram a restaurar Jerusalém, e havia ali uma direção para o templo, havia ali um foco no templo. Entendemos no livro de Joel que nesse tempo o templo estava em funcionamento, os sacerdotes estavam lá, os levitas estavam trabalhando. Ele cita muito isso, mas nós não podemos precisar em que época foi, ou antes ou depois. João Calvino ele entende que o livro de Joel é um livro atemporal. Ele serve para todos os momentos em que o povo precisa de restauração. E, inclusive, um período como esse que nós vivemos, um período de pandemia, de Covid, onde muitas pessoas estão caídas, onde muitas pessoas estão mal. Esse é um livro que traz uma palavra de restauração para a nossa vida. Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês o texto que vai ser lido aqui e você vai acompanhar aí na sua telinha. Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Bom, palavra aqui muito interessante para a nossa vida. Vou tentar fazer rapidamente aqui uma aplicação para a sua vida e para o seu coração. Bom, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
que é isso? Pentecostes. Isso já aconteceu. Essa promessa de Joel, ela se cumpriu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, né? Lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e ele é contagiado, e ele é derramado sobre toda a carne. Isso traz uma vida e um vigor para a igreja, né? Para o povo de Deus. E aqui diz o texto que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões, né? Pegando aqui, abrindo um parênteses aqui, falando para quem é crente, para quem está na igreja há muito tempo, não se esqueça da ordem do Espírito Santo, né? Eu lamento às vezes e vejo que algumas coisas se invertem aqui, né? O Pentecostes, ele aconteceu numa direção que deveria acontecer aqui, mas às vezes nós estamos na contramão do avivamento. Quando nós entramos na contramão do avivamento? Quando a gente muda a ordem aqui. Em muitas igrejas, quem tem a visão são os velhos e os jovens só sonham. Aqui não. Quando o Espírito desce sobre a carne, os velhos sonham e os jovens têm a visão. Às vezes os nossos jovens, né, ficam alijados, ficam de canto, não têm a proeminência, né? E aqueles que foram jovens, tiveram o bastão na mão, não soltam o bastão, não botam o bastão na mão dos jovens, né? Eu não estou dizendo que o idoso, que o velho, que o ancião, ele não tenha lugar na igreja, pelo contrário, ele deve ter um lugar nobre na igreja. Eu aprendo muito, a minha igreja é uma igreja onde eu tenho muitos idosos, né? Idosos que foram homens e mulheres que deram um testemunho maravilhoso, né? E eu louvo a Deus porque eu convivo com eles, né? Entre eles eu posso citar aqui o presbítero Jaci, né? O presbítero Jonas, a dona Rosinha, né? Pessoas incríveis, né? Que viveram o Evangelho, que têm muito para ensinar. Eu aprendo muito com eles, eu me quedo aos pés deles para aprender com eles. Mas quem vai fazer a obra hoje sou eu. Eu tenho que aprender com eles, a experimentar a vida com eles e fazer o meu trabalho, né? Porque há uma geração que eu preciso alcançar, né? E o sonho deles é ver o trabalho deles sendo postergado, sendo levado à frente por novas gerações. Isso é avivamento. Eu acredito nisso de maneira, assim, plena. É bênção de Deus para a nossa vida. E então, esse Espírito Santo vai sobre toda a carne, né? E todos aqueles vão viver coisas maravilhosas. Nós estamos nesse tempo de Joel. O Espírito desceu sobre a carne, né? O Espírito está sobre todos nós. Mas o Espírito Santo, ele não é só barulho. Na verdade, ele não é barulho. O Espírito Santo não é para fazer ninguém ser mais crente do que o outro, ou então ter alguns índices de espiritualidade que são equivocadamente mensurados em muitos lugares. O Espírito Santo, ele tem uma função. A função do Espírito Santo, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não veio sobre a terra para fazer a gente pular, para fazer a gente cantar, para fazer a gente chorar, para fazer nós termos vários frições litúrgicos. O Espírito Santo vem sobre a igreja para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem canta mais, quem grita mais, quem pula mais, quem chora mais, isso não é uma ação sintomática do Espírito Santo. A ação sintomática do Espírito Santo na vida do cristão é convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que isso acontece, nós vamos ter retidão, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter todos os frutos do Espírito na nossa vida, nós vamos ser pessoas de bem, nós vamos ser pessoas espirituais, nós vamos ser pessoas, e não algumas coisas muito estranhas que acontecem nos nossos dias. E eu não quero julgar nada aqui. Se você tem aí convencimento do pecado, da justiça e do juízo, ok, você pode fazer o que você quiser, né? Agora, você não pode entender que o que você faz liturgicamente ou nos cultos, essa é a centralidade do Espírito Santo. Não é. O Espírito Santo não veio para isso. Bom, entendendo isso,
você percebe que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Espírito Santo precisa ser derramado sobre a terra para convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo, do dia da vinda do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Joel aponta para esse dia. E que dia é esse? É a volta de Jesus. Parece que nós vivemos hoje como se Jesus não fosse voltar. Pensamos ministério, pensamos igreja, pensamos tantas coisas que não têm a ver com a volta de Jesus. Os próprios templos que nós construímos, né? Os próprios investimentos que às vezes que a igreja faz, a suntuosidade da igreja, a preocupação da igreja parecer tão bela e bonita. Parece que é uma igreja que não está pensando na volta de Jesus. E Joel aponta para esse dia. E ele termina dizendo, nesse tempo acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui reside a grande centralidade do Evangelho. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu trabalho para isso, porque um dia eu invoquei o nome do Senhor e o Senhor trouxe salvação à minha vida, né, sem que eu merecesse, mesmo eu sendo uma pessoa absolutamente indigna de qualquer misericórdia de Deus, mas Ele olhou com compaixão para mim e Ele quer usar a minha vida para que essa compaixão dEle, para que esse amor dEle chegue até a sua vida, a vida daquele que ainda não o conhece. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a grande mensagem do Evangelho, essa é a grande promessa cumprida nos dias de hoje, revelada lá no livro de Joel, né? Eu quero te desafiar a ler o livro de Joel essa semana. É um livro pequenininho, mas que vai trazer uma grande informação e uma grande edificação para a sua vida. Eu espero que tenha sido útil para você essa explanação, essa pequena explicação sobre o livro de Joel, sobre esse texto mais importante do livro de Joel. Eu tenho procurado os textos mais importantes de cada livro e então compartilhar com você. Querido, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida de uma maneira extraordinária. Oro para que você fique em paz e tenha uma boa semana. Até o próximo. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.